Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Queria convidá-los para juntos nós abrirmos a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 38. Livro profético de Isaías, capítulo 38. E nós vamos ler inicialmente apenas um versículo, que é o versículo 1, mas eu peço que a igreja permaneça com a Bíblia aberta, porque nós vamos voltar ao texto. Amém? Amém. Isaías 38, versículo 1. Todos acharam? Amém. Então, diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai, nós dizemos amém às orações já feitas e rogamos a Ti pelas misericórdias vivas de Jesus, que o Senhor venha de um modo muito vivo falar ao nosso coração. Que o Senhor possa ministrar essa palavra, que nenhuma vírgula, nenhum tio dela se perca, mas que nós possamos ser profundamente ministrados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Amém. Meus amados, é muito interessante quando o Senhor, Ele deseja ministrar algo à igreja. E eu orava e pedia ao Senhor que nos trouxesse uma palavra que pudesse falar ao nosso coração de uma maneira especial, de uma maneira singular. Li vários textos, mas esse texto, especialmente, ele reverberava o tempo todo no meu coração, até que eu voltei para o texto e comecei a lê-lo todo. E eu queria convidá-los hoje a juntos nós fazermos uma faxina. Gosto das faxinas. As faxinas, elas fazem com que nós nos livremos de coisas que não servem e faz com que nós encontremos coisas que nós julgávamos perdidas. As mulheres sabem do que eu estou falando. E no dia de hoje, eu queria convidar você a descobrir juntos, quando eu digo juntos, é juntos com o Espírito Santo de Deus, aquilo que está fora de ordem na nossa casa, no nosso lar, na nossa casa espiritual. O que é que nós podemos fazer, que consertos nós podemos fazer no lugar onde estamos, no lugar onde adoramos, no lugar onde vivemos, que é esta casa espiritual, e nos nossos próprios lares. O texto, ele dá início a uma narrativa. Essa narrativa é curiosa porque ela também é encontrada no segundo livro dos Reis, capítulo 20, e no segundo livro das Crônicas, capítulo 32, trata-se da doença do rei Ezequias. Todo cristão, novo ou velho na fé, conhece essa história, sabe desse relato, e sempre que nós encontramos uma repetição de um texto bíblico, principalmente um relato triplo como é essa repetição parece apontar para a ênfase que o Senhor deseja dar ao assunto tratado ali, dada a importância desse assunto. Eu tenho ouvido muitas pessoas, eu tenho acompanhado muitas pessoas. Foi muito interessante porque hoje, antes de vir para cá, uma irmã querida que está fora do país me liga chorando demais porque havia perdido a chave da sua casa. E ela, desesperada, com os filhos andando a esmo, não conseguia
conseguia achar a chave, voltou pelo mesmo caminho que percorreu, mas nada de encontrar essas chaves num lugar distante, num lugar onde não tem amigos, não tem conhecidos, não tem ninguém a quem ela pudesse recorrer. E volta para casa, e uma mulher que mora no prédio, por sinal uma pessoa de um outro grupo espiritual, uma muçulmana, e ela disse, tentava falar com aquela moça, mas a moça só entendia árabe. E a moça liga para o marido, e o marido começa a falar com essa moça em inglês, e ela pedia que a moça deixasse entrar no prédio, porque dentro do prédio estava quentinho, e ela ia passar a noite no hall do prédio com as crianças, porque não ia poder entrar em casa, e orou pedindo ao Senhor que a socorresse. E naquele momento ali nós oramos, e o marido comunicou à mulher que ela deveria deixar a moça entrar. Ela entrou no prédio e descobriu que a chave estava pelo lado de fora da porta do apartamento. Muitas vezes as nossas solidões, as nossas agonias, as nossas encrencas, os nossos problemas, aquilo que nós enfrentamos, nós precisamos levá-los à presença do Senhor, pedindo que o Senhor ponha ordem, pedindo que o Senhor nos ajude a fazer as mudanças e os consertos que precisam ser feitos na nossa vida. A ideia central aqui é tirada do versículo-chave logo no início. E esse versículo mostra que mesmo alguém servindo ao Senhor e fazendo o que é reto diante dele, corre o risco de negligenciar determinadas áreas de sua vida. E a Bíblia está cheia de relatos desse tipo. Nós encontramos as histórias, por exemplo, de Davi, de Eli, de Samuel, dentre outros. Esses homens de Deus, embora fossem fervorosos quanto à sua devoção, parece que negligenciaram as suas famílias, as suas casas, os seus filhos. O nosso lar é o primeiro e maior campo missionário que existe. Depois do nosso lar, nós aí vamos partir para todo o resto, todos os outros lugares. Judeia, Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Mas é a partir da nossa casa que nós precisamos investir na vida espiritual dos nossos queridos. O relato dá conta de que havia uma desordem que não é mostrada aqui, não é relatada explicitamente no texto. Havia uma desordem na casa do rei Ezequias e precisava ser reparada. Do contrário, poderia levá-lo à morte. E aquela enfermidade do rei era o grande megafone de Deus para despertá-lo. Quantas vezes o Senhor fala num sussurro, fala numa brisa suave, fala através de várias pessoas que estão à nossa volta, para que nós despertemos, para que nós acordemos. Mas muitas vezes nós precisamos dos grandes megafones de Deus, que são as situações extremas, que são as perdas, que são as dificuldades, que são os problemas, para que a gente acorde e veja aquilo que precisa ser mudado na nossa vida. Tem muito cristão andando desordenadamente. Os que foram verdadeiramente salvos, que nasceram de novo e foram regenerados pelo Espírito de Deus, através do sacrifício único, perfeito e suficiente do Cristo, não se perdem. Mas podem perder seu galardão, sua recompensa, tanto na terra quanto no céu. Ainda os sinceramente convencidos, mas que precisam de uma experiência genuína de conversão. Quero falar para ambos os grupos, que o Senhor ele possa falar ao seu coração. E a minha oração, à medida que essa palavra vai sendo entregue, é que o próprio Espírito, com a liberdade que Ele tem no nosso meio, Ele possa nos mostrar, nos revelar aquilo que precisa ser consertado nas nossas casas. Amém? Amém. O relato todo, e eu sugiro que vocês leiam todo o relato. Nós vamos ler alguns versículos. O relato todo traz alguns pontos relevantes
que podem nortear aqueles que desejam fazer os consertos necessários em suas casas, tanto físicas quanto espirituais. E eu queria muito que você se deixasse ministrar pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Primeira coisa, prestemos atenção aos avisos de Deus. Olha, o Senhor fala das mais diferentes maneiras. E tem faltado sensibilidade espiritual para essa escuta da nossa parte. Quantas vezes o Senhor levanta tantas pessoas para falarem conosco? Muitas vezes o Senhor fala conosco através de um hino, o Senhor fala conosco através da própria palavra, de textos que emergem e que saltam aos nossos olhos. E muitas vezes na nossa negligência espiritual nós dizemos assim: não, isso não é para mim. Isso é para fulano, isso é para ciclano, isso é para beltrano, mas nunca é para mim. O rei Ezequias foi chamado a atenção para aquilo que estava fora de ordem na sua casa. E foi chamado de uma forma muito abrupta, muito súbita. E eu pergunto a vocês: o que faríamos, o que você faria se você recebesse da parte de Deus o mesmo aviso que recebeu o rei Ezequias? Como você reagiria? Como nós reagiríamos? No caso de Ezequias, ele usa o profeta Isaías, e não poderia ser mais explícito, mais claro. Muitas vezes o Senhor fala por parábolas, mas muitas outras vezes ele fala de forma direta, incisiva. E ele diz: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Misericórdia. Palavra dura, mas necessária. Conosco ele faz o mesmo, do mesmo jeito, e usa vários instrumentos, vários profetas para comunicar aquilo que está torto em nossa vida. Mas parece que temos os ouvidos loucos, o coração cauterizado para entender a linguagem de Deus. Mamãe dizia que éramos meninos mal ouvidos. Essa expressão é muito antiga. Até as pedras têm clamado para chamar a nossa atenção. São tantas as evidências de nossas escolhas desastrosas, relacionamentos conflituosos e doentios, criação de filhos complacente e conivente com o pecado, o mau uso das finanças que muitas vezes fazemos. A gente muitas vezes diz assim: olha, eu dizimo, então eu faço com o mais aquilo que eu quiser. Tudo é de Deus e é para a glória de Deus. Então nós precisamos ter consciência quanto a isso. Temperamentos rebeldes, belicosos, obstinados. Tem muitos lares fora de ordem, muitas famílias inteiras doentes por causa da negligência. Aí vocês vão me perdoar o que eu vou dizer. Muitas vezes a negligência daquele que é o cabeça. Quando nós estudamos mais profundamente o texto, nós encontramos aqui algo surpreendente. A história desse rei, embora ele fosse alguém que fazia o que era reto perante o Senhor, ele foi o pai de Manassés. E aí a gente para pensar: puxa vida, como é que pode um homem de Deus, tão reto perante o Senhor, como é que ele consegue criar um Manassés, produzir um Manassés? E a gente para fazer muitas perguntas e muitas conjecturas. Pais que são mais gerentes do que pais. Qual foi a última vez que você abraçou o seu filho, você beijou seu filho, você sentou para conversar com o seu filho? Qual foi a última vez?
Às vezes a gente nem lembra. Às vezes os pais, eles estão tão ocupados com tantas coisas que têm esquecido o mais importante: as heranças de Deus confiadas a eles. A folha corrida de Manassés, filho de Ezequias, é uma das coisas mais estarrecedoras da palavra de Deus. O sujeito, ele era agoureiro, adivinhava pelas nuvens, consultava os mortos e ainda ofereceu seus filhos vivos ao deus pagão Moloque. Filho de Ezequias. Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Crie seus filhos para a glória de Deus. O que será que o Senhor quer nos falar? O que é que o Senhor deseja ministrar ao nosso coração no dia de hoje com palavras tão duras? Porque muitos em nosso meio estão sujeitos a passar por uma morte prematura, que pode ser literal ou não, uma morte às vezes no relacionamento, nas finanças e em tantas outras áreas da vida. Muitos estão à beira de um colapso, se não ouvirem a voz zelosa dos profetas que o Senhor tem levantado para despertar a consciência adormecida. Falta por ordem em cada área de muitas das nossas vidas. Pais e mães, prestem mais atenção aos seus filhos, ao que fazem e às companhias com as quais andam. Cônjuges, conversem mais, compartilhem, dialoguem, orem juntos, consertem o relacionamento, cuidem um dos outros. Oficializem o relacionamento. Existem tantas uniões fora do prumo de Deus e Ele deseja trazer consertos para elas. Há tantas mulheres feridas, usadas e negligenciadas por seus companheiros, dos quais têm esperado atitudes e consideração. Façam isso antes que haja morte na situação. Ezequias estava ocupado demais para ver o que estava debaixo do seu nariz. A sua negligência e complacência produziu Manassés. Quantos Manassés nós temos produzido com as nossas negligências? Quantos filhos têm caído nas drogas? Quanta perversão sexual? Outros têm caído na criminalidade por causa da negligência, comodismo e irresponsabilidade dos pais. Talvez não fosse essa a palavra que você gostaria de ouvir no dia de hoje, que você veio neste lugar e de repente o Senhor traz uma palavra tão dura, mas que o Senhor, Ele possa trazer consertos hoje à nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós buscamos avivamento. Avivamento não é grito, avivamento não é histeria, avivamento não é gritaria dentro das igrejas. Avivamento é mudança profunda de vida, é abandono do pecado, é abandono das inclinações, das coisas da velha vida que nós insistimos em permanecer nelas. O Espírito de Deus deseja ministrar o seu coração. Jesus diz a cada um de nós: eis que estou à porta e bato, se você abrir eu entrarei e cearei com você e você comigo. As pessoas gostam de usar esse texto de Apocalipse para falar de conversão, para falar de mudanças, de regeneração. Jesus está falando para crentes. A segunda coisa para a qual o texto aponta, de relevância, que pode nortear aqueles que querem fazer as mudanças e os consertos, nós encontramos nos versículos 2 e 3. Reconheçamos e confessemos o nosso pecado ao Senhor. O rei reconheceu o seu pecado de negligência e se quebrantou diante de Deus. Versículos 2 e 3 dizem o seguinte: então
virou Ezequiel o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Nós desaprendemos a chorar. Temos ouvido tanto acerca de vitória, vitória, vencer, 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 prosperidade, 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 que nós esquecemos de chorar na presença de Deus. Nós desaprendemos a chorar diante do Senhor, clamando ao Senhor, batendo no peito, dizendo: Senhor, ser propício a mim, pecador, a mim, pecadora. Quantas coisas precisam ser mudadas, e nós estamos cegos, e nós estamos cauterizados, e temos os nossos ouvidos moucos, não temos prestado atenção à voz do Senhor através de seus vários instrumentos. O rei Ezequias não foi arrogante, como muitos crentes que nós conhecemos. Ele se quebrantou, ele chorou diante do Senhor, ele humilhou-se em sua presença. Que nós possamos fazer isso hoje em nome de Jesus. Que possamos dizer ao Senhor que temos feito de reto, sim, mas possamos dizer também o que está torto em nossa vida e o que nós desejamos consertar. Ou nós não desejamos consertar. Que nós possamos prometer a Ele que faremos os consertos. Prometamos e façamos, em nome de Jesus. Perdemos a capacidade de nos quebrantar diante de Deus, se continuamos negligenciando aquilo que o Senhor confiou a nós. Quando não podemos consertar o que está torto com ações, podemos com orações. Pode muito por sua eficácia a súplica do justo, diz Tiago em sua epístola. Busquemos ao Senhor, clamemos ao Senhor de todo o nosso coração. O que está torto em nossa vida que precisa ser consertado. Essa não é uma palavra para que você saia dizendo para os quatro ventos aquilo que está torto. Entre na sua casa, entre no seu quarto, feche a porta. E fechada a porta, fale ao seu pai que vem em secreto. E o seu pai que vem em secreto, ele há de recompensá-lo. O Senhor é Deus de revelação. O Senhor é Deus que mostra aquilo que precisa ser tirado de nós, em nome de Jesus. Terceiro lugar, clamemos, porque a resposta virá. Quando nós clamamos, a resposta vem. Deus respondeu ao clamor de Ezequias e pode responder ao nosso. Versículos de 4 a 8 dizem o seguinte: então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Palavra de Deus se cumpre. Não há impossíveis para o Senhor em todas as suas promessas. Muitas vezes, para seguir o caminho que é Cristo, nós precisamos abdicar de muitas coisas e nós precisamos nos pendurar literalmente nas promessas de Deus e dizer: Senhor, segura minha mão, Senhor, me abraça, Senhor, me carrega no colo, porque do contrário eu não vou conseguir completar a carreira. E no final de cada dia nós possamos dizer como o apóstolo Paulo: cada dia nós enfrentamos uma batalha, nós temos gigantes para serem derrubados, nós temos muralhas para serem saltadas, nós temos exércitos para serem desbaratados, e fazemos isso na força que o Senhor supre. Não há força humana capaz de vencer esses embates, a não ser a força do Senhor.
E que ao final de cada dia nós possamos dizer como o apóstolo Paulo: olha, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É uma batalha diária. Há dias que nós olhamos dizendo: Senhor, eu acho que eu não vou conseguir. Mas aí Ele vem e nos sustenta e nos carrega no colo e nos conduz em triunfo até a gente completar aquela carreira do dia, quando nós conseguimos contemplar a fidelidade do nosso Pai ao final do dia, em nome de Jesus. O rei Ezequias não foi arrogante, ele seguiu, ele foi, buscou, clamou, a resposta veio, Deus respondeu aquele clamor. Pode responder ao clamor de qualquer um de nós, se houver inteireza do coração, sinceridade verdadeira no nosso coração. A atitude de humilhação de Ezequias diante de Deus moveu a mão do Senhor a seu favor, e o Senhor lhe concedeu mais 15 anos de vida. O grande propósito de Deus era que ele tivesse tempo de fazer os consertos necessários em sua casa. Depois, quando a gente lê mais a história de Ezequias, viu que ele deu uma pisada na bola lá na frente, fez umas bobagens lá na frente. Mas o Senhor, Ele é Deus de oportunidades. Será que Deus não está requerendo isso de nós hoje? Quando o Senhor acode ao nosso clamor, Ele invariavelmente nos favorece com infinitamente mais de tudo aquilo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. A quarta coisa para a qual o texto aponta, nós encontramos no versículo 17. Reconheçamos o propósito da prova, agradeçamos e glorifiquemos ao Senhor. Ezequias pôde glorificar o Senhor porque reconheceu o seu propósito naquela situação. Prova, dificuldade, estreito na vida de crente tem propósito. Versículo 17 diz assim: eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Aleluia! Amém. Glória a Deus! É isso que o nosso Deus faz. Às vezes nós precisamos atravessar grandes vales, desertos abrasadores, para poder enxergar o propósito de Deus nas situações. Um outro servo de Deus, salmista, no Salmo 119, 71, ele diz assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Precisava um megafone? A gente não podia ter aprendido de uma maneira mais suave, mais tranquila? Esses estreitos são como grandes caixas de som, como grandes megafones. Lá de dentro eu estava ouvindo os meninos ensaiando aqui. Eles trouxeram essa caixa maior ainda, e eu consegui ouvir lá de dentro. Deus faz isso. Muitos têm sido tão religiosos, tão ritualistas, tão exteriormente piedosos, que se esquecem de se relacionar com Cristo. Eu queria que hoje você se prometesse largar as rezas, as vãs repetições, e conversar com o papai. Converse com o papai. Converse com o Pai Celestial. Abra o coração, rasgue o seu coração, não as suas vestes. Peça que o Senhor, Ele visite todas as áreas da sua vida. Tem uma afirmativa que diz que não são essas as palavras, mas que ninguém pode ir ao inconsciente do homem. Eu sei quem pode. Jesus pode. Amém. Jesus pode ir à profundidade do nosso coração, aqueles lugares mais abissais, onde nós não podemos ir, onde o psiquiatra não pode ir, onde o psicólogo não pode ir, mas Jesus pode. Convide Ele, diga: Senhor, visita, vai lá atrás aonde eu não posso ir, e trata
e muda, e transforma, e liberta, e vem com toda a liberdade, Senhor, e muda aquilo que precisa mudar, no nome de Jesus. Amém? Amém. Não são as nossas palavras ou exterioridades piedosas que impressionam Deus, mas o que está em nosso coração, que só Ele vê. Queria deixar 5 lições do texto. Primeira, é tempo de pôr em ordem a nossa casa. Ainda há tempo antes que a morte se instale, e às vezes essa morte não é literal, mas a ausência de vida em várias áreas da nossa existência. Qual a área da sua vida que tem faltado vida? Segundo lugar, peçamos a Deus uma nova oportunidade e façamos tudo novo, tudo diferente, para a glória de Deus. Terceiro lugar, reconheçamos o pecado da negligência, da arrogância, da irresponsabilidade, da rebeldia e nos quebrantemos diante do Senhor. Quarto lugar, aguardemos a resposta de Deus, ela virá de forma profusa, abundante. Sejamos bons alunos e aprendamos com o sofrimento. O sofrimento tem propósito. E por último, glorifiquemos a Deus por seus propósitos, mesmo antes de enxergarmos esses propósitos. Ele não desiste dos que são seus, e muitas vezes Ele recorre aos seus megafones. Não espere pelo megafone de Deus. Ouça logo. O Senhor deseja chamar a atenção dos que se ausentaram de seus preceitos. Que o Senhor Ele possa aplicar essa porção da palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Amém.